Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Sexto Período na SAL Técnicas Psicoterápicas 1. Aqui trata-se do 7º vídeo, tá? E vídeo final com relação às clínicas, diagnóstico e tratamento, tendo como base aí o artigo da Leia, uma das integrantes da USP. Então não adianta você acessar esse vídeo e querer entender o assunto a partir apenas desse vídeo aqui, certo? Faz-se necessário que você entre na playlist e assista desde o primeiro vídeo para que você venha ter um entendimento abrangente, uma vez que eu gravei em ordem progressiva em termos de coerência, tá bom? Então, o que é que acontece, minha gente? Freud, com a psicanálise, ele vai introduzir a noção de inconsciente. E ele vai afirmar que esse inconsciente determina tudo que a consciência e o sujeito sentem, pensam, fazem e falam, certo? Então, com isso, ele coloca, como diz Chauí, e foi citado por Leia no artigo, ele coloca uma poderosa limitação às pretensões da consciência para dominar e controlar a realidade e o conhecimento, visto que, outrora, até então, a consciência era pretensiosa no que diz respeito a ter esse domínio, a ter esse controle sobre o sujeito, sobre o indivíduo. E aí quando Freud traz esse conceito de inconsciente para a psicanálise, daí essa consciência perde o trono e é munida por uma limitação, porque até então quem comanda, quem domina, quem controla é o inconsciente. Tá? Então, Freud vem deslocar a consciência de um lugar central na nossa vida psíquica e questiona a origem exclusivamente orgânica das doenças, né? Coisa que eu tratei de forma minuciosa em vídeos anteriores, por isso faz-se necessário assistir os outros vídeos. Então, ele fundamentado na neurologia, que não tinha uma resposta anatômica, né, para paralisia, uma resposta orgânica para a paralisia proveniente da histeria, ele começa então a questionar essa origem das doenças, sobretudo nervosas, exclusivamente de um aparato orgânico, certo? Ou seja, quando ele começa a ter a percepção de que o imaginário, de que o psicológico pode exercer aí uma influência significativa e vir a disseminar patologias que até então não são explicadas pela clínica médica, que até então não tem um aparato orgânico, um aparato anatômico para explicar essas doenças, tá certo? E aí ele vem nos dizer também que a fala tem função terapêutica, né? Tem função terapêutica e que os distúrbios patológicos do corpo e da mente, quando disseminados por meio de conteúdos do inconsciente, podem ser eliminados por meras palavras, tá? Então, gente, temos então a clínica médica, certo? E a clínica psicanalítica. São duas configurações de clínica com pressupostos diferentes que balizam trabalhos diferentes, tá? E essas diferenças podem agora ser pontuadas, certo? Em consequência, em virtude de tudo que a gente já falou sobre ambas, tá? Essas diferenças podem ser pontuadas em relação à maneira do médico e do psicanalista se posicionarem, né? Ter uma posição diante dos sintomas do paciente. Então, como Leia vem nos explicar de uma forma bastante clara no artigo, quando alguém chega e pede ajuda para acabar com suas dores, né? Esse alguém, ele já pressupõe que o profissional, ele tem algum conhecimento ou alguma solução,
para seu caso, né? E aí o que é que acontece? O médico vai pedir que o paciente fale, mas que também responda às suas perguntas. É um roteiro previamente estabelecido para se chegar a um diagnóstico e, consequentemente, a um tratamento, certo? Esse roteiro previamente estabelecido, a gente já falou sobre ele em vídeos anteriores. Então, o que é que acontece? O médico, ele vai ouvir o paciente com uma escuta seletiva, a priori, né? Para quê? Ele vai se ater no discurso do paciente aquilo que é importante para que ele possa chegar a uma conclusão no que diz respeito a essa doença, certo? Para buscar os sintomas que definem uma doença, certo? Então ele vai se munir dessa escuta seletiva. Ele também fará um exame físico, ele vai pedir exames complementares, se necessário, tá? E a partir daí ele vai indicar a terapêutica apropriada, ou seja, algum medicamento, né, com o intuito de eliminar, de curar, de aliviar os sintomas, de aliviar o sofrimento. Ele tem o conhecimento do que se passa com o paciente e tem a solução para o seu caso, certo? O psicanalista, ele vai se posicionar de uma forma bem diferente diante desse sintoma, né? Diante do sofrimento emocional, do sofrimento psíquico. Ele se posiciona de forma diferente de como o médico se posiciona frente ao sintoma do paciente no que diz respeito à patologia orgânica, a patologia explicada por um aparato anatômico, certo? O psicanalista, ele vai pedir que o paciente fale, mas que ele fale o mais livre possível, que aí damos o nome de associação livre. E aí ele ouvirá o paciente sem privilegiar, diferente do médico, desprovido de uma escuta seletiva. Ele, a priori, vai tomar parte, digamos assim, ou seja, ele vai considerar, na verdade, qualquer parte do relato. E aí ele vai procurar transformar a queixa, sintoma, em sintoma, enigma. Ou seja, ele sabe, o analista sabe que a queixa precisa ser transformada, certo? O sintoma, ele precisa passar do estatuto de resposta ao estatuto de questão para o sujeito, para que esse sujeito possa ser instigado a decifrar, certo? Ele sabe, o analista sabe que o sintoma tem um sentido para quem sofre. O sintoma, o sofrimento emocional tem um sentido para quem sofre, um sentido subjetivo. E que esse sentido está inserido na trama de uma história do sujeito. E essa história, ela é marcada pelo desejo inconsciente do sujeito. E esse desejo inconsciente do sujeito é portador da verdade do sujeito. E por ser portador da verdade do sujeito, o analista ele não procura curar, eliminar, aliviar o sintoma, certo? Mas ele trabalha as questões que está gerando esse sintoma, que está reproduzindo esse sintoma. Uma vez que o sintoma está sendo reproduzido constantemente, por trás desse sintoma há um gozo. Por trás desse sintoma há um prazer. Por trás de todo sofrimento psíquico há um prazer. E por isso que o sujeito, ele se afoga no sofrimento emocional. Porque se não houvesse um prazer, ele não ia imergir nesse sofrimento. Então o analista trabalha nessas questões e não é dando respostas, entregando respostas ao paciente, mas é transformando essas queixas em questões para o paciente. Ele não só não dá resposta ao paciente, como transforma a resposta pedida em questão para esse paciente. A partir do momento
desculpem, a partir do momento que o paciente é emergido nesse sofrimento, né, a partir do momento que ele leva a um autoquestionamento com relação a esse sofrimento, a partir disso ele começa a sua, digamos assim, o seu alívio do sofrimento emocional, certo? A clínica médica e a clínica psicanalítica, cada uma tem as suas nuances, cada uma tem os seus métodos específicos de cuidar, de tratar, né? De fazer de se ater a esse cuidado com o outro, digamos assim, cada um à sua maneira, portanto, cada um com a sua importância. Então, fazer esse paralelo aqui, minha gente, não visa estabelecer quem é mais importante, qual que é mais eficaz. Uma não anula a outra, uma não nega a outra. Cada uma, dentro do seu campo específico, tem a sua importância para o sujeito, para o indivíduo. E Freud reflete sobre isso, e Leia traz essa reflexão de Freud para o seu artigo, onde ele diz que em si toda ciência é unilateral, e tem de ser assim, visto que ela se restringe a assuntos, pontos de vista e métodos específicos. Então Freud diz que é uma insensatez da qual ele não tomaria parte, que é lançar uma ciência contra a outra. Então, gente, diferente do que muitos ditos equivocados dizem por aí, né? Freud, ele não lança a psicanálise para ir contra a medicina, certo? Ele não lança, até porque, como eu falei, tudo que ele constrói, o que ele vem a construir na clínica psicanalítica é porque, fundamentado na clínica médica, ele não teve respostas. Então, ele veio estender essa assistência ao indivíduo, construindo uma nova linha de raciocínio que não nega a linha de raciocínio da clínica médica, certo? Mas se fundamenta na clínica médica, onde não tem respostas na clínica médica com relação às patologias, a clínica psicanalítica pode vir aí a dar uma assistência, certo? Como Freud diz, afinal de contas, a física não diminui o valor da química. Ela não pode ocupar seu lugar, mas por outro lado, não pode substituir, não pode ser, no caso, substituída por ela, certo? Então, a psicanálise é, por certo, Freud diz, bem particularmente unilateral, certo? Por ser a consciência, por ser, no caso, a ciência do inconsciente mental. É o que Freud nos diz. Mas não devemos contestar as ciências médicas, tá? Bom, gente, então é isso. Finalizo aqui esse assunto, certo? O assunto este que está sendo abordado na faculdade a qual eu estudo, na disciplina de psicoterápicas 1, técnicas psicoterápicas 1, dando aí essa ênfase à psicanálise, certo? Espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida com relação ao que foi construído aqui com relação a esse assunto, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail. O mesmo vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Se tu tem interesse em algum assunto e queira que eu aborde esse assunto, explane esse assunto aqui no canal, solicita por meio do meu e-mail também. Eu vou trazer o teu pedido para dentro da playlist a pedido. Só peço que tu tenhas um pouco de paciência, porque o que é que acontece? Eu recebo vários e-mails com dúvidas e pedidos e eu vou atendendo por ordem de chegada. Eu não passo ninguém na frente de ninguém. Então pode demorar um pouco até que eu chegue a acessar o seu e-mail, tá certo? E na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais.
tu pode adicionar, seguir, para acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? Eu só não respondo mensagens via redes sociais devido ao excesso de pessoas, certo? Não consigo dar conta das mensagens que chegam, e aí para não ficar para não ser injusta, no caso, respondendo a uns e outros não, eu sequer abro as mensagens, eu só respondo exclusivamente por e-mail, tá bom? Inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, por isso eu dou uma ênfase maior a essa área, certo? No entanto, vez ou outra eu abordo outros assuntos também dentro da área de humanas, além da psicologia, na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre filmes, sobre séries. Então fiquem à vontade para se inscrever, tá certo? E se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, dá um dislike, mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, para que daí eu possa ler a tua crítica e melhorar quanto à minha forma de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.